Estamos ao vivo? A nossa mente é tão poderosa para nos sabotar e diminuir a nossa autoestima. Por que não usá-la a nosso favor para que a gente consiga avançar? Esse potencial todo da nossa mente pode ser usado a nosso favor ou contra nós. Mas a maioria das pessoas usa esse potencial contra elas mesmas, se comparando, se diminuindo, se julgando. Isso é uma grande característica da baixa autoestima. Aí, se você vive com a vida financeira travada, um casamento ruim e um corpo cheio de dores ou até doenças, isso pode ser um sinal que você está com baixa autoestima. Se você quer aprender a converter toda essa capacidade a seu favor, reprogramando a sua mente para aspectos positivos, aumentando a sua autoestima, eu te convido a participar com a gente até o final desse podcast. Porque no último bloco, nós vamos te entregar muitas dicas valiosas para blindar a sua autoestima. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Declier. Meu objetivo é trazer construções verdadeiras para que você consiga enxergar os acontecimentos da sua vida, dos seus problemas de forma diferente. Eu tenho vários conteúdos gravados nas minhas plataformas, mas você pode me encontrar pelo nome que está escrito aqui embaixo, aqui, ó, @Mundo do Clier. Meus amigos, eu nunca estou sozinho nessa jornada. Os meus amigos Leandro e Cíntia também fazem parte dessa entrega de hoje, para que nós possamos aumentar a sua autoestima. Meus amigos, se apresente para esse público maravilhoso e falem também onde eles podem encontrar vocês nas redes sociais. Cíntia? É isso aí, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí no nosso canal do YouTube. Esse é mais um podcast que eu tenho o prazer de fazer aqui com meu amigo mestre Declier e o Leandro. Você pode me encontrar na minha rede social, Instagram, cintiarrocha.a, é meu acesso pessoal. Lá tem os links do meu profissional aí, se você tiver interesse, você pode consultar também. Sejam todos bem-vindos e eu também vou fazer aqui um papel. Além de intermediadora, eu vou trazer os seus comentários que você fizer no YouTube. Então, não hesite, aperta aí, faça sua pergunta, seu comentário, para poder interagir bastante com a gente aqui, que vai ser muito bacana o tema de hoje. É isso aí. Muito prazer. Se é a primeira vez que você está me vendo, eu me chamo Leandro. Se não é a primeira vez que você está me vendo, sim, eu sou o mesmo Leandro, mas com menos cabelo na cabeça. Opa! Menos cabelo na cabeça e pelo no rosto. Saudade de vocês, a gente ficou aí algumas semanas sem conseguir realizar o podcast, mas estamos aí, como diria Charlie Brown Jr., estamos aí na atividade. Para quem não me segue ainda, o arroba está descrito aqui. E como eu gosto de dizer, pensar é o primeiro ato de coragem. Então hoje a gente está aqui para desafiar você a ter coragem de acreditar em você mesmo, né? Vamos entender o que que é esse papo de estima. A própria palavra chama autoestima, né? Já vi gente brincando e falando assim: eu nunca tive autoestima, eu só tive estima baixa, né? Então nesse episódio de hoje, quem não reconhece o próprio valor, que está aceitando migalhas achando que isso é amor, vai ver aqui a oportunidade e o merecimento de ser tratado feito gente. Então, bem-vindo ao nosso episódio de maioridade. Estamos completando a maioridade hoje, 18 aninhos, ou melhor dizendo, 18 episódiozinhos. Bem-vindo a essa 18ª jornada junto conosco. E seja bem-vindo à nossa casa. Declê? Rapaz, depois dessa forte introdução aqui do Leandro, fiquem com a gente até o final, porque vai ter muita coisa boa aí. Cíntia, conta pro pessoal o que que nós preparamos hoje para eles. É isso aí. Hoje nós vamos falar, hoje o nosso tema, né? É esse aqui, ó. Tcharam! Baixa autoestima. Você está aceitando menos do que você merece? Olha, com show especial, hein? E aí nós vamos dividir aqui em três grandes blocos, ou importantes blocos, onde nós vamos falar sobre como a baixa autoestima se forma, como você começa a aceitar menos do que merece e como se reposicionar
e parar de aceitar menos. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou dar o start aqui, né? Muitas vezes a baixa autoestima não começa de uma hora para outra. Ela vai sendo construída aos poucos, através de rejeições, críticas, comparações, experiências dolorosas e até pelas histórias que a própria pessoa começa a acreditar sobre si mesma. E o mais perigoso é que quando isso não é tratado, a pessoa começa a aceitar menos do que merece. E na vida, nos relacionamentos e até nos próprios sonhos. Declier, vamos lá, vou começar com você. Como que a baixa autoestima começa a se formar na vida de alguém? Então, Cintia, antes de responder essa pergunta, eu vou explicar o que que é a autoestima. Autoestima é simplesmente o valor que a gente se dá a si mesmo. Se você está passando por um momento de baixa autoestima, não se sinta sozinho, porque isso acontece com todo mundo em momentos diferentes ou numa fase diferente da vida. Isso faz parte da nossa trajetória. Se você está passando por isso, não se sinta culpado ou até mesmo solitário. E sim, você precisa saber qual que é a sua situação atual. O que você precisa fazer para poder sair dessa situação atual? Esse processo de olhar diferente para você mesmo não é uma mágica que você acorda e simplesmente fala assim: eu vou olhar diferente para mim. É um processo de entendimento. No meu caso, eu tinha uma baixa autoestima referente à minha comunicação. O maior problema disso é que eu ficava me comparando com as outras pessoas que já estavam num nível muito mais avançado que o meu na comunicação. Essa baixa autoestima, ela me impediu muitas vezes de eu criar o meu canal nas minhas redes sociais. A baixa autoestima me impediu de encarar o processo desconfortável de gravar meus primeiros vídeos. Eu tive que desconstruir na minha cabeça que eu precisava estar pronto, ou que eu precisava falar de forma fluente nos meus vídeos. Eu consegui entender que para chegar nesse patamar, existe um processo. Ser ruim nos primeiros vídeos, durante esse processo, não me definia em nada. Eu entendi que isso simplesmente é um processo para que eu possa futuramente falar de forma fluente aqui nas redes sociais. Mas aí vem uma questão muito importante, meus amigos. Quando eu gravo vídeos, eles não ficam tão bons se você comparar com esses profissionais de internet. Aí aparecem uns haterzinhos me atacando. Só que eu não permito que essas pobres almas interfiram na minha autoestima. Eu entendi que eu estou num processo de mudança e eu não tenho controle sobre o que as pessoas vão comentar dos meus vídeos. O controle que eu tenho é de simplesmente ignorar esses comentários ofensivos deles. Infelizmente, aquele Hellis hater que vai lá nos meus comentários deixar uma sujeira dele é um ser inferior, coitado, desprovido de capacidade de entender que eu estou num processo de crescimento. Então, meus amigos, coloca aí no chat. Vocês estão conseguindo entender? Pessoal, vocês fazem parte desse podcast. Não deixem de participar, comentar, perguntar. No final de cada bloco, a Cíntia vai ler o comentário de vocês. Eu agradeço pela companhia de vocês nessa jornada em busca desse conhecimento, desse autoconhecimento. Bom, se você está solteiro hoje, ou até mesmo casado, ao passar do tempo, ao longo da vida, você naturalmente vai envelhecendo. O seu cabelo vai ficando branco. Para os homens, pode até cair parcialmente, ou pode ficar totalmente careca. O seu rosto vai apresentar cada vez mais expressões de velhice, aparecer algumas rugas, talvez. Em algum momento, você pode até se questionar: será que o meu cônjuge ou se tiver solteiro, será que uma outra pessoa vai se interessar por mim com cabelos brancos? Será que vai se interessar por mim com algumas marcas que tá parecendo umas ruguinhas aqui de velhice, ou até mesmo se eu ficar careca? Se isso acontecer, questione imediatamente essa baixa autoestima. Tem tantos carecas com bom relacionamento, tem tantas histórias de casal de pessoas idosas vivendo num relacionamento estável. Por que que você não vai conseguir? Para de focar na aparência para poder focar na sua postura. Meus amigos, entendam que essa baixa autoestima não é um reflexo
do que você é. É um reflexo da visão que você tem de você mesmo. Não considere isso como uma verdade absoluta na sua vida. Isso é só mais uma historinha que você está contando para você mesmo sobre você. Quantas histórias você conta para você mesmo que te deixa numa baixa autoestima hoje? Talvez você faça isso por coisas que já aconteceram lá no seu passado. Talvez você esteja fazendo isso por alguma coisa que você não gosta no seu corpo. Talvez você pode estar fazendo isso por uma marca de nascença sua. Todos nós temos algo que não gostamos em nós mesmos. Mas o grande segredo é construir na sua mente que isso não te define. Construa que isso é simplesmente uma característica. Você tem a capacidade de entender que você pode mudar a sua forma, que você vê essa característica em você. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar mais claro o que eu estou falando. Bom, o seu cabelo caiu, você ficou careca, você pode fazer um implante de cabelo, você pode usar uma peruca. Se você não quiser fazer nada disso, você muda de ambiente então. Afasta das pessoas que ficam zoando sua careca. O Vin Diesel é careca e tem um monte de mulher que acha ele lindo. Vocês não concordam com isso? Bom, uma verdade que eu vou trazer para vocês é sobre essa questão da baixa autoestima, é a questão do julgamento que você faz de você mesmo. Pode ser que esse julgamento que está acabando aí com a sua autoestima seja um reflexo do julgamento que você faz de outras pessoas. Então pega o código. Quem julga demais as outras pessoas também se julga demais. O processo de desconstruir um julgamento de outras pessoas vai se refletir no processo de desconstruir o julgamento de você mesmo. Amigos, eu quero lembrar vocês que aqui na nossa playlist nós gravamos um episódio sobre julgamento. Lá nós mostramos o mal que isso causa na sua vida. Não deixa de assistir, não. Esse episódio ficou incrível lá, tá bom? Bom, antes de passar para o meu amigo Leandro, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Me conta aí no chat. Qual o seu auto-julgamento que está te deixando com uma baixa autoestima? Leandro, agora é com você, meu amigo. Cara, deu gosto ouvir aqui o que você estava falando. Muito bom. É, ri de algumas coisas também. Realmente, né? O Van Diesel, quem que vai questionar? Lembrei do The Rock. Também para competir o páreo aí. Olha, o exemplo não foi por causa de você, não, meu amigo. Foi Não, só um exemplo relaxa. aleatório. Eu ainda tenho cabelo, ele só tá curtinho. Mas tem um cara que eu curto mais também, que ele usa esse estilo menos cabelo, que é o Jason Statham. É um cara de filme de ação, eu acho até mais massa do que os outros que a gente falou. Mas não é o foco. O foco é com muito cabelo, pouco cabelo, com a cara torta ou com um sorriso perfeito. Às vezes a gente não se acha lá essa Coca-Cola toda. É a questão da estima que a gente tem por a gente mesmo. E aí, do outro lado, eu vou questionar para vocês que estão acompanhando a gente. Você já percebeu que existem pessoas incríveis, mas que elas vivem se diminuindo? Essas pessoas aceitam relações ruins, elas aceitam desrespeito, elas aceitam pouco. Não porque gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sofrer, todo mundo quer ser feliz. Mas porque no fundo essas pessoas acreditam que é isso exatamente o que elas merecem. Então, se isso faz sentido para você, fica aqui com a gente, participa do episódio, rebenta aí de comentário e pergunta. A gente está aqui para trabalhar o assunto junto de vocês. A baixa autoestima, ela come silenciosamente, né? Estilo mineirinho, ela vem comendo pelas beiradas e destrói a gente por dentro. Acaba corroendo relacionamento, sonho ou até mesmo a sua própria identidade. O problema nem sempre é o que as pessoas fizeram com você.
Às vezes esse problema é só o que você passou a acreditar sobre você mesmo. Será que você já passou por isso? Ah, Leandro, não passo mais. Tô casado, tô bem-sucedido, tô de boa na lagoa, não tenho mais esse estresse. Foi na época da adolescência. Glória a Deus por isso, então. Mas se você ainda tem um pezinho lá na incerteza ou conhece alguém que tem, manda essa live para ela, chama ela para colar aqui com a gente, porque depois de ouvir certas coisas por muito tempo, a pessoa começa a pensar que aquilo é verdade. Já dizia Machado de Assis, uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Não se torna realidade, mas se torna uma verdade, porque a gente passa a acreditar nela. E da onde que vem isso? Eu não sou capaz, ninguém vai me amar, eu nunca sou suficiente, eu não mereço. As tais crenças limitantes, né? Pode vir de vários lugares, mas geralmente o mais comum é que elas foram inseridas dentro das nossas ideias por figuras de autoridade que a gente teve ao longo da vida. Tia Cotinha, que era sua professora quando você era pequeno, a vozinha, que você passava o fim de semana na casa dela, pais, então, nem se fala, um irmão mais velho que você admirava, esses figuras de líderes que a gente tem e que muitas vezes não tem sabedoria para lidar com conosco, né? Nossos pais erraram demais, não tiveram as mesmas oportunidades de aprender que a gente está tendo. E aí, às vezes, essa galera te imputa essas ideias tortas, esse pensamento errado, né? E você passa a se olhar. Você já viu aqueles filmes americanos? No Brasil eu nunca vi isso, mas nos Estados Unidos é muito comum, nos parques de diversão, ter uma casa de espelhos. A gente vê isso muito em filmes e séries. E aí a galera entra, não sei qual que é a graça na casa de espelho, mas lá nos Estados Unidos a galera entra, aí vê no espelho ela gordão, aí vê ela magrinha, aí vê ela baixinha, aí vê ela esquisita, né? Se alguém já viu uma casa de espelhos pelo Brasil, me fala, eu nunca vi. Mas o que que eu quero dizer? É que igual a gente vê essas cenas em filme, você passa a se enxergar dessa forma. É como se você tivesse entrado numa casa dos espelhos e você enxerga a sua imagem totalmente deturpada do que seria na realidade. Mais gordo, mais magro, mais incapaz, mais burro, mais incompetente, mais o verme do cocô do cavalo do bandido, né? Quem já viu essa expressão? Quem já usou essa expressão? Essa imagem, essa autoimagem distorcida. Muita gente se olha com olhos das feridas que viveu e não com o próprio olhar. Você já se olhou com os olhos da ferida que você viveu? É quando você vê. Vou usar exemplos extremos, porque o extremo é mais fácil da gente localizar primeiro. Às vezes a nossa realidade é muito sutil, mas às vezes você vê uma criança chorando no canto da sala sem estar brincando com as outras porque ela se acha gordinha. E, pô, ela é uma criança. Ela não tem nem idade de pensar em gordura ainda. Mas, de alguma forma, essa ideia aterrissou lá. O que mais que a gente pode pensar? Teve uma época, eu não sou professor de formação ou de carreira, mas teve uma época que eu dei aula em um colégio particular quando foi imputado o novo ensino médio. Foi uma experiência, foi curta, não fiquei muitos anos nisso, mas era algo mais por hobby, era algo que eu tinha muito gosto em fazer, e durante um tempo a lei permitia fazer sem ter uma formação específica para isso. Mas era um intervalo, né? Se eu quisesse continuar com isso, eu teria que ter um diploma de pedagogia, pelo menos formar em alguma coisa que me desse o direito de dar aula em sala de aula, né? Então eu curti essa vibe até não
Tipo, eu não tinha esse interesse, então não segui. Mas foi legal a experiência de mexer dentro da ideia dos alunos. E eu vou contar para vocês a história de uma menininha. Ela, não sei a idade, mas vou forçar a barra. Talvez no máximo pré-adolescente, eu acho que era ela mais nova do que isso. É uma gaúcha que estava aqui nas terras goianas, né? Então tem um biotipo bem característico e diferente, né? Do olho claro, cabelos cacheados, loira, e que talvez quando for mocinha tem tudo para ser uma modelo, porque para a idade dela ela já era muito alta. é, Então é uma pessoa que facilmente você olha e fala assim: nossa, que menina bonita, ou que menina que vai ficar muito bonita quando crescer. E essa menina, ela, no recreio, ela sempre ficava junto da faxineira, a, uma das zeladoras do colégio, ela sempre ficava junto da faxineira. E, enfim, passava o recreio inteiro junto da faxineira, só queria ficar na companhia dessa faxineira. Já estava virando até piada, chacota entre as outras crianças, né? Ah, a menina, eu não lembro como é que se chamava, a menina, tipo assim, tinha a tia da faxina, aí como se ela fosse a sobrinha da faxineira. Ela não era de fato, mas era uma piada ali de mau gosto, né? Por causa que ela tinha criado essa amizade e queria ficar sempre só junto dessa faxineira. E numa conversa, numa oportunidade que ela deu uma abertura, é, em uma conversa com ela, ela abriu o jogo de que ela não se relacionava com as outras crianças porque ela se achava feia. Uma menina que tem potencial para talvez um dia ser modelo, se achava feia e por se achar feia, ela não desenvolvia amizade com as outras crianças. E aí um dia triste no canto, essa faxineira foi a única pessoa em todo o colégio que deu atenção para ela, né? Conversou com ela, viu que ela estava triste, a partir dela virou amiga dessa faxineira e queria sempre só andar junto com ela porque junto dela se sentia protegida. E a menina era linda, gente, era linda. Uma criança que poderia ser modelo infantil, inclusive. E essa história ficou mal contada, né? Meio explicada. Eu falei, cara, de onde que veio isso? Assim, no caso dela era muito difícil alguém ter falado isso para ela, né? Os pais não devem ter imputado isso. E um tempo depois, com as poucas conversas que você vai conseguindo cavucar com uma pessoa ferida, porque a pessoa ferida sempre vai querer esconder o machucado, é, eu descobri que, na verdade, as outras crianças que falavam para ela que ela era feia e falavam num gesto infantil, porque são crianças e elas têm direito de ser infantil, num gesto infantil de inveja. Porque a menina era tão diferente do biotipo padrão da sala de aula, a menina era tão bonita, que a reação das coleguinhas de sala de aula foi ficar falando que ela era feia. E de tanto ela ouvir que ela era feia, ela internalizou isso de tal forma que ela não queria sair no recreio. E ficou na companhia da única amiga que ela fez, que foi a tal da faxineira. A sua história pode não ser assim, mas essa história serve para mostrar o quanto que a gente internaliza o que os outros falam. Por, óbvio, motivos profissionais, né? Por motivos, né, seria bem a palavra profissional, por motivos de ética, né? Eu não vou especificar o nome da pessoa, o nome do colégio, o nome da cidade, mas isso serve para qualquer um de nós. Talvez, como eu falei antes da história, vou usar um exemplo óbvio, porque o óbvio é mais fácil da gente enxergar. Mas talvez o seu direcionamento na vida tenha parecido um pouco com isso. A pior prisão emocional é quando você vira inimigo seu. Quando uma pessoa vira inimiga dela mesma. Seja por qual merda que você acredita. Cíntia, a gente tem aí alguma coisa? É.
Essa frase aí é tensa. Qual merda a gente acredita? Bom, nós temos aqui, começamos, né, a participação. Queremos dar boa noite. Eunice, Pedro, já estão colocando aqui. Eunice fala de Olinda, Pernambuco, é isso, né? Pedro, Goiânia, aí, ó, região aí. Mas eles não colocaram ainda perguntas, então, todo mundo que está online pode colocar aqui suas perguntas, seus exemplos, suas experiências, que eu vou trazer aqui o comentário de vocês. Fora isso, vamos seguindo então para o bloco 2, tá? Mas vocês podem ir lembrando e colocando aqui conforme vocês vão assistindo também. Tem muita gente chegando e aí quando coloca no YouTube já está em andamento, então eles começam a assistir do começo. Mas se tiver alguma pergunta retroativa, eu vou trazer. É, Vamos então para o segundo bloco. Deixa eu pegar aqui o título. Como você começa então a aceitar menos do que merece? Quando a pessoa passa muito tempo sem reconhecer o próprio valor, ela começa a normalizar situações que machucam. Aos poucos, tolera desrespeito, aceita migalhas emocionais, permanece em ambientes ruins, começa a acreditar que aquilo é o máximo que pode viver. E o mais preocupante é que muitas vezes ela sabe que aquilo não faz bem, mas ainda assim não consegue sair do padrão. Agora eu vou perguntar para o Leandro. é, Leandro, como que a baixa autoestima faz a pessoa aceitar situações que ela sabe que não são boas? Cara, eu vou começar falando sobre o, o, o que a origem da palavra em si, né? O que que é autoestima? Auto vem do grego autos, né? Que auto significa si mesmo, significa próprio. E estima vem de estimare. Estimare é avaliar, é atribuir algum valor, né? Então, autoestima é a avaliação do seu próprio valor. É o valor que alguém atribui a si mesmo. Esse valor, igual a gente fala de ações no mercado financeiro, valor é uma coisa muito orgânica, uma coisa muito viva. Por isso que, de acordo com a influência dos outros, a gente vai estipular menos ou mais valor para nossa pessoa. O X da questão é que é errado a gente deixar esse valor totalmente na mão dos outros. A gente pode tentar assumir o volante desse carro para não cair no despenhadeiro. Porque no fim das contas, a autoestima é o preço interno que a gente acredita merecer. Tá. Por que que eu tô falando isso? Porque aceitar menos do que você merece é aceitar que o seu valor é só isso mesmo. Se seu valor é só isso mesmo, você pode continuar nesse emprego ruim ganhando pouco, porque você não vai achar coisa melhor. Você não vai achar algo que te pague mais. Você não vai achar alguém que te queira mais. Ou alguém que te ame de verdade. É o que você tem, é o máximo que você tem. É o máximo que você vai conseguir. E esse pouco que você tem, mesmo que não seja bom, para quem tem pouco, o medo de perder esse pouco e se ficar sem nada é um medo muitas vezes paralisante. Aí é muito fácil você continuar se aceitando o que foi te dado, mesmo que seja pouco. Porque pouco, na nossa cabeça racional, pouco é melhor do que nada. Então eu prefiro ter o pouco que eu tenho garantido do que eu ter coisa nenhuma. E essa é a pegadinha. Esse é o detalhe chato. Porque quem acredita que vale pouco, aceita qualquer migalha como se fosse um privilégio. Delicia-se nas migalhas e ainda fica grato, ainda agradece. Pô, isso é um castigo vivo, cara. Isso é tipo o Atlas que foi condenado a segurar o planeta Terra. Você foi condenado a segurar o peso de todo mundo sem ser devidamente valorizado.
Essa sensação de não merecer mais, de que nunca vai conquistar mais, de que a vida é só isso mesmo, e se for só isso mesmo, não tem nem sentido continuar. Aí você começa a beirar ideações de autoextermínio. Tem uma palavra aqui proibida que eu não posso usar no YouTube, mas vocês entenderam o que eu estou falando. Porque se a vida vai ser sempre só isso, só a rapa do tacho, só o pescoço de frango, só o que deu e o que sobrou, pô, que sentido tem continuar? É, para quem tá nessa maremolança de, pô, a vida é só isso aqui mesmo, eu não mereço mais, eu não vou conquistar mais, caraca, vem as consequências, dificuldade de impor limites, seja impor limites no chefe cretino, no colega de trabalho folgado, seja impor limites no parente sem noção, ou na zoeira da família. Enfim, você não consegue se. Você não consegue ter um mínimo controle, uma mínima decência de ser respeitado. Não consegue impor limites. Por quê? Medo de ser rejeitado. Para quem tem muito pouco, se apega tanto àquele pouco de atenção, aquele pouco de carinho, aquele pouco de zelo, que prefere ter pouco do que não ter nada. Aí confunde migalhas com afeto. Confunde migalhas com afeto. A verdade é que carência faz qualquer pessoa chamar essa mínima atenção de amor. Se a carência te leva a chamar qualquer 10 centavos de atenção de amor, você acha que você vai cair em boas rodas, em bons braços? Não, não vai. Aí vai ficar pulando de relacionamento ruim em relacionamento pior ainda, de emprego abusivo em trabalho indecente e amizades desequilibradas e amigos folgados. Por quê? Porque tá achando que não vale mais no mercado do que os 10 centavos que já recebeu. E aí é um fossa abaixo, né? É uma ladeira derradeira, né, rampando para o fundo do poço. Isso tudo porque aceita situações ruins, já que pouco é melhor do que nada. Ah, eu não tenho coragem de dar uma bicuda em tudo isso e procurar algo melhor. E não tem porquê. Porque no fundo não acredita que vai conseguir, ou acredita que não merece, ou acredita que é feia, como aquela criança linda que de tanto ouvir as outras falarem, 1000 vezes dito que ela era feia, se tornou uma verdade. Conseguiu convencer de que ela era feia. Declier. É, meu amigo, gostei dessa analogia das migalhas aí. Pessoa se contentar com migalhas. É tão triste se você pode tanto na vida se contentar com tão pouco. Por que que pessoas, grandes players, chegaram ao topo e você tá aí com migalhas, como disse o Leandro? Então, bora refletir para a gente levantar, aumentar, subir, explodir essa autoestima de vocês aí. A desconstrução de uma baixa autoestima é uma busca, é devagar, é no dia a dia. Primeiramente, não se sinta culpado. Segundo, entenda que você vai passar por fases de baixa autoestima e tá tudo bem. Talvez você sinta que está envelhecendo, já não consiga mais fazer as coisas com o mesmo vigor de antes. Talvez você esteja tentando coisas novas na sua vida. Nós sabemos que tudo que é novo na nossa vida traz um processo desconfortável, mas não é por causa disso que você precisa achar que você é menos, que você não consegue. É só um processo.
Talvez o seu relacionamento acabou e você acredita que nenhuma pessoa vai se interessar por você. Isso não é verdade. Seja lá o que for, entenda que todos passamos por esses momentos. Pense enquanto você pode reverter essa situação. Para de se cobrar, para de se julgar demais, para de se comparar com outras pessoas. Diminua a sua interação nas redes sociais. Busque ler livros de autoconhecimento ou de valores que agreguem para o seu crescimento pessoal. Foque mais em você. Pare com essa busca externa na sua vida. Isso está te fazendo mal. Meus amigos, se vocês estiverem gostando, curte essa live, compartilha ela com mais pessoas. Comenta aí o que está te chamando a atenção aqui nesse podcast, o que te tocou. Não deixa de compartilhar com a gente. Coragem, vai lá nos comentários, interagem com a gente. É muito importante, meus amigos, que você se conheça melhor. Se nem você sabe quem você acaba preso na opinião de outras pessoas. À medida que eu entendi que eu não conseguia me comunicar de forma fluente, eu parei de buscar de depender da opinião ou da aprovação de outras pessoas, porque eu consegui entender que eu estou num processo de desenvolvimento da minha comunicação aqui nas redes sociais. Agora, meus amigos, você me conta aí no chat. O que que você está no processo, mas se permite ficar preso na opinião ou na aprovação de outras pessoas aí? Se você quer se conhecer mais, eu vou passar um exercício para você. Vamos lá. Pega um papel e uma caneta, que eu vou te ajudar com algumas perguntas. Então você vai responder: quem sou eu? O que que eu gosto? Para onde eu quero ir? O que eu não quero para minha vida? O que que eu tolero? O que que eu sou bom? No que eu sou ruim? Com essas perguntas, meus amigos, você vai conseguir construir uma base para a sua autoestima. Cíntia, e aí, como é que tá os comentários aí? Tem alguém para a gente ler aí, minha amiga? Temos um comentário aqui. A Eunice escreveu: eu era rotulada de limitada em matemática. E olha só, hoje sou gestora financeira. Tinha muita vergonha na escola. Graças a Deus ela superou, né? Os comentários. Fez aquele igual aquele sapinho, né? Que tem uma história que tem vários sapinhos iam subindo assim, né? E eles iam e voltavam, e voltavam. E um que subiu até o topo. Por quê? Porque era surdo, né? Graças a Deus não ouvia lá o comentário dos outros e subiu. Então a Eunice, ela tá de parabéns, né? Era rotulada e acabou se tornando aí uma gestora financeira. Boa noite, Marlene, também chegando aqui, comentando com a gente. Hum, Esqueci o que eu ia falar, mas tá bom. Eu falei da Marlene, acabei esquecendo, mas é isso Faz aí. parte, é ao vivo, né? Ao vivo Mas, a gente pode errar bastante, que tá permitido, tá permitido. O pessoal tá pois é. chegando aí. Pessoal, não deixe de compartilhar, de comentar, de dar o like. Vocês fazem parte desse podcast. Agora nós estamos passando já para a última parte, que é uma das melhores, hein? Não esqueçam, fiquem com a gente até o final, que agora vai vir as dicas. O Leandro vai trazer também as dicas e eu também. E bora pra cima, Cíntia. Lembrei. Quando as pessoas comentam aqui, como eu gosto, né, o propósito do meu YouTube, uma das coisas que eu gosto de fazer, eu tenho um projeto chamado Destrave o propósito do seu YouTube, né? E eu ajudo pessoas a colocar o propósito ali no canal do YouTube. Tenho uma série de lives lá no meu canal, Cíntia Rocha Company, sobre como você fazer os vídeos, as séries e aí colocar o seu propósito lá, né? Tanto que esse movimento também nasceu por uma ação desse movimento, da gente poder destravar aqui e dar a volta por cima. E aí eu percebi que a Eunice, falando aqui como gestora financeira, e esse recado vai para ela e para todo mundo que assistia a gente, que tem canal no YouTube, ela tá lá com 39 inscritos, mas no YouTube dela
não tem nada sobre isso. Então, eu vou indicar, olhando aqui o YouTube da Eunice, para todos os que estão nos assistindo, vai lá no meu canal, Cíntia Rocha Company, procura a playlist dessa série do Destravar, né, do propósito do seu YouTube, assiste lá uma série de lives. Nós tivemos também a participação especial do Fabiano Lopes, aqui do Conhecimento Livre. E aí você vai aprender como subir os vídeos, enfim, fazer uma série de coisas, tá bom? Era isso daí que eu ia comentar quando eu fui lá conhecer o perfil de todas as pessoas que estão comentando aqui. Ivete, minha amiga amada, aqui, ó. Olá, trio, só na escuta. Ivete também, seja bem-vinda aí, só nos assistindo. Agora, vocês chegaram num ótimo momento que a gente está partindo para o bloco 3, onde vai ser também, vai explodir aqui a nossa mente. Então, deixa eu preparar aqui a pergunta que eu vou trazer. O nosso tema do bloco 3 é agora a parte prática. Como se reposicionar e parar de aceitar menos. Existe um momento que a pessoa percebe que está cansada de viver abaixo daquilo que merece ou reconhece, né? Igual como nós falamos aqui na live, né? A partir do momento que você entende o tema, olha para si mesmo, e se reconhece, fala, "Ah, olha, é verdade. Eu mesmo alguns episódios aqui o Leandro falando ali, eu fui me reconhecendo de aceitar migalhas, né? Cansada de se diminuir, de aceitar pouco, de tentar agradar todo mundo e esquecer de si mesma, né? Principalmente as mulheres aí, quem nunca, né, cuida muito dos outros e não cuida de si, enfim. Mas se reposicionar não acontece de noite para o dia. É um processo de consciência, coragem, reconstrução emocional. É quando a pessoa começa a entender que valor próprio não depende da aprovação dos outros, que foi o que o Declia falou. Então, a pergunta agora começa com o Leandro. Como que a pessoa começa a sair desse padrão e se valorizar de verdade, Leandro? Tem um caminho. Não, peraí, deixa eu explicar antes. Já está nítido, né, ao longo da nossa conversa, que quando você precisa que os outros validem o seu valor, você entrega a sua identidade na mão deles, né? Você vai ser o que eles pregam que você é. É assim que uma criança muito bonita acredita que é feia. E né, pega a experiência da criança e joga para sua vida. Beleza. Tem um caminho neurológico, na verdade, a melhor fala seria neural. Tem um caminho neural de como esses hábitos e a identidade, ela é um hábito. Mas se você escuta todo dia que você é burro, você vai passar a acreditar, você vai ter o hábito de agir como um burro porque te disseram isso. A identidade, então, ela é um hábito muito arraigado e tem um caminho neural para os hábitos se instalarem. Vamos lá. Qual que é o caminho normal? Como já dizia o filósofo, penso logo existo. Tudo começa com um pensamento. Descartes ficou famoso por essa frase. Penso logo existo. Então, tudo começa com pensamentos. Uma coisa que a gente pensa muito, uma coisa que a gente pensa constantemente naquela ideia, ela começa a fazer sentido na nossa cabeça. E quando essa coisa faz sentido, aí ela vira um sentimento. Não é à toa que o radical da palavra é a mesma. Eu pensei tanto naquilo, eu pensei tanto naquilo, que aquilo fez sentido e aí virou um sentimento. Aí desce pro coração. Aí agora não é mais só uma ideia, é um sentimento. E sentimentos têm uma energia muito mais poderosa do que uma mera ideia. E aí, quando eu fico sentindo aquilo repetidamente, sentindo aquilo repetidamente, eu entro em ação, porque o sentimento, ele tem o poder de te levar a mover, independente se é um sentimento bom ou ruim. Já falou quando você fala assim, eu resolvi isso na força do ódio. Isso é real, é porque o ódio tem força. É um exemplo de uma fala muito comum, mas só para te mostrar que quando a gente sente repetidamente, a gente entra em ação. Os sentimentos, eles existem para isso.
E uma ação repetida vezes, de novo e de novo e de novo, ela se instala no nosso comportamento e é o que a gente conhece pelo nome de hábito. Então, uma ideia, né? Tudo começa porque eu penso, eu penso, eu penso, eu penso. De tanto pensar, aquilo faz sentido e eu começo a sentir, sentir, sentir. De tanto sentir, eu entro em ação e entro de novo e de novo e de novo. E de tanto agir, aquilo se instala como um hábito, entra no meu piloto automático. Por que que eu falei desse caminho tradicional? Porque a gente pode tentar percorrer ele de trás para frente. Esses maus costumes, essas coisas que a gente quer tratar, até de forma terapêutica, eu posso usar duas estratégias diferentes. Eu posso fazer a desconstrução de trás para frente dessa rota neural padrão que eu acabei de narrar, ou eu posso tentar encontrar a semente. Qual foi a ideia implantada que fez tudo isso acontecer? Esses são os caminhos terapêuticos. Eu posso tentar trabalhar sozinho. Leandro, existe autoterapia? Existe. Diferentes técnicas para se autoconduzir em uma terapia sozinho. Um exemplo das ferramentas mais poderosas para isso, para esse tipo de experiência, é o que o mercado chama, por exemplo, de PNL. A PNL, em última instância, numa simplificação, ela é uma autoterapia. É a única solução? Não, mas é uma solução bem prática, dá para ser bem prática, bem factível, porque dá até para você praticar sozinho. Então, assim, reconheça o seu padrão sem culpa, tá? Aqui nessa rota não tem, foi isso que destruiu minha vida. Não, sua vida não está destruída, você ainda está vivo. Então, hoje ainda é dia, ainda dá tempo de fazer diferente. Só não dá tempo a hora que você estiver no caixão. Então, para pensar na sua rota, como é que foi a ideia, o pensamento, o sentimento, a ação, o hábito, a sua própria identidade. Você não se cura se odiando por estar ferido. Isso não tem sentido. Imagina uma criança que cai da bicicleta e rala o joelho, ela vai sentir raiva dela mesma porque ela está com o joelho ralado. Isso vai levar ela aonde? Então você não se cura se odiando. Você tem que assumir a sua responsabilidade emocional nessa história. Porque fizeram comigo, tá? E por que que você deixou fazerem com você? A gente vai cair num assunto que eu acho muito chato, que lá no fim das contas é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. O importante é que você tem um omelete aí na sua frente e você tem que comer ele. É, então você tem que começar a se tratar com respeito. Você é o primeiro a dar exemplo. Se você não se respeita, como você vai exigir que os outros o façam? Então você tem que ser o primeiro aí da fila. Você tem que não só começar a se dar o devido respeito, mas desenvolver a consciência do seu valor. E num mundo tão deturpado quanto o nosso, talvez a gente pudesse falar 40 minutos só sobre a ideia de desenvolver a consciência do próprio valor. Porque nesse mundo de hoje de redes sociais, as pessoas se valorizam basicamente pelo que elas têm. E aí esse é o nível mais superficial de relacionamento. Tanto se eu for me relacionar com os outros do que se eu for relacionar comigo mesmo. Eu só vou ter valor quando eu tiver um carro decente. Só vou ter valor quando eu tiver com aquela bolsa caríssima. Eu só vou ter valor quando. Não, pelo amor de Deus. Isso é muito fútil. Mas infelizmente a gente vive uma geração condenada à futilidade. Os poucos gênios entre nós são os que têm sabedoria o suficiente para sair dessa merda, dessa futilidade, da ditadura do ter. Eu sigo fulano e fulano é massa porque esse fulano tem resultado. Pega seu resultado e enfia no cu. Isso não dita quem você é.
E não tem forma de eu ser mais explícito e te acordar para a realidade do que falando isso. Se eu vou me relacionar, sei lá, eu ainda não sou casado e vou me relacionar com alguém, porque esse alguém tem uma bicicleta legal, olha que demência. Eu vou colocar mais rodas na bicicleta, porque esse alguém tem um carro bacana. Olha que coisa idiota, eu vou me relacionar com alguém porque ele tem um carro. Consegue ver que esse é o nível mais imbecilizado da possibilidade de um relacionamento, e se isso vale para com os outros, imagina para consigo mesmo. A sua identidade não é baseada no que você tem. Leandro, existem níveis mais profundos? Óbvio. Se esse é o mais raso, tem outras opções. Ao invés de eu me relacionar pelo que eu tenho, eu me relacionar um nível ainda que ainda não é o ideal, mas é um pouco menos constrangedor, pelo que eu faço, mas em última instância, a gente tem que desenvolver relacionamentos consigo mesmo e com os outros a partir de quem você é. Isso aqui não é discurso bonito, não, tá? Ah, eu já vi uma frase motivacional na internet desse jeito. Não. Cara, me fala um negócio. Por que que você ama sua mãe? É porque sua mãe tem uma casa? É porque sua mãe faz almoço pra você? Ou é porque simplesmente ela é a porra da sua mãe? Esse é um exemplo nítido e óbvio do que é relacionar no nível do ser. É só porque ela é sua mãe, não precisa de outras justificativas. E talvez nunca ninguém te deu uma sacudida dessa. Aí você tem um monte de gente com relacionamento superficial que você deixa eles ditarem quem você é ou para que você nasceu. Velho, para de negociar o que é essencial. Isso são princípios e princípios não se negocia. Quando você entender o seu valor de verdade, você vai parar de implorar pelo mínimo dos outros. Você vai parar de se contentar com migalhas. A autoestima não nasce do dia para a noite, ela é uma construção gradual. Autoestima não é um aplicativo que você faz download e pronto. Leandro, me passa o link. Eu quero, como, como diz o Gen Z, né? Como diz a geração de molecada de hoje em dia, né? Não é farmando aura que você vai ter uma autoestima elevada. Ela não é um aplicativo, faz download e pronto. Ela é construída nas decisões que você aceita e rejeita todos os dias. Declia, passar a bola para você. É, meu amigo, foi forte agora. Calma aí, deixa eu me recuperar um pouco aqui. Bateu firme aí, ótima, ótima construção. Bom, o Leandro foi bem completo aqui, mas vou passar uma complementação aqui. Talvez doa também um pouco, mas vamos lá. É uma série de dicas que eu quero trazer para vocês para que vocês não limitem sua vida a uma baixa autoestima. Você pode muito mais do que você está vivendo hoje. Acredite nisso. Então, eu vou trazer uma série de dicas aqui que para você blindar a sua autoestima. Vamos lá. A primeira dica, cuida melhor da sua aparência. Eu falo isso porque qualquer outra pessoa prefere sempre olhar e priorizar aquilo que tem um aspecto ou uma aparência melhor. Quem tem uma aparência melhor costuma ser mais valorizado pelas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que dia de domingo você vai lá na feira e você quer comprar morangos. E aí você chega na banca do senhor dos morangos. Você vai olhar primeiro para os morangos que estão mais bonitos, vermelhos, inteiros, ou você vai olhar para aqueles morangos que estão feios, murchos e quase podres? Como é que você cuida da sua aparência?
Como é que você cuida do seu cabelo? E o seu peso? Como você cuida do seu hálito? Qual a roupa que você veste quando você levanta? Porque eu não estou falando só da forma que as pessoas te veem, não. Eu estou falando da forma que você se vê. Porque primeiro você tem que se arrumar para você mesmo. Se lá no seu guarda-roupa tá cheio de cueca rasgada, calcinha relaxada, roupa velha, isso vai afetar a sua autoestima. Porque se nem você acredita que você merece andar com roupas novas, roupas boas, se nem você valoriza a sua aparência, como que você quer ser valorizado pelo mundo? Tá gostando aí, pessoal? Tô vendo aqui que até a Ivete falou aqui que tá só ouvindo, ó. Ô, minha amiga, vamos aí, manda ver nesse espanca o teclado aí. Fala que você tá, manda as dúvidas, dá uns ok aí, pessoal. Vamos lá, vamos pro, esquece no chat não. Vamos lá, dica 2, meus amigos, para autoestima. Normalmente, as pessoas que são mais valorizadas hoje, as que têm mais sucesso na vida são aquelas pessoas que elas se comunicam melhor. Então, se você quer melhorar a sua autoestima, aprenda a se comunicar melhor. Se você se permite viver com uma baixa autoestima, você vai perder a oportunidade de se expor e treinar a sua comunicação também. Como você vai ser para ser bom na comunicação se você nunca começar a se comunicar? Você precisa errar, talvez errar várias vezes até você conseguir acertar. Quanto mais você estimular a sua capacidade de comunicação, mais confiante você vai se tornar, mais vai ser sua autoestima, maior vai ser o seu valor para as outras pessoas. Concordam com isso? Sim ou não? Coloca aí no chat para mim, meus amigos. Vamos lá, dica 3. Na dica 3, você precisa se transformar em uma pessoa competente. Porque uma pessoa que é competente, ela é capaz de gerar resultados esperados. Eu te pergunto, responde para mim, quais são as áreas da sua vida capazes de te transformar numa pessoa competente? Você já pensou nisso? Se você ficou com dificuldade de responder essa pergunta, eu posso até te ajudar. Vamos lá, escolha aí no máximo duas áreas na sua vida que você precisa melhorar para te transformar numa pessoa mais competente. Mais do que duas áreas, você vai ter chance de não, além de não fazer, acabar procrastinando. Quando você escolher essas duas áreas, você vai estipular um tempo factível para você desenvolver nelas, talvez 6 meses, talvez um ano. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês, de algumas áreas. Será que você precisa melhorar na sua aparência agora? Será que você precisa de aumentar a sua disposição física, criar músculos, ou talvez emagrecer? Será que você precisa se desenvolver na sua comunicação? Como que está a sua inteligência emocional hoje? Você precisa aumentar a sua renda? Aprender a investir melhor o seu dinheiro que está lá parado na conta? Será que você precisa melhorar o seu relacionamento hoje? Como está seu relacionamento? Você já criou o seu canal aí nas suas redes sociais para falar o que você sabe? Porque esse é o novo futuro. Me conta aí no chat. O que que você precisa ser mais competente nos próximos 6 ou 12 meses aí na sua vida? Se você colocar disposição, constância, foco nessas duas áreas por um período estipulado, você vai criar uma musculatura interna que você ainda não tem, e isso vai te transformar numa pessoa mais competente. Amigos, as pessoas que têm uma inabalável autoestima normalmente são muito competentes. Tá ficando claro para vocês? A quarta dica que eu trago para vocês, eu falo que vocês precisam se orgulharem de quem você é no seu momento atual de vida, do máximo que você consegue dar hoje. Se você quer aumentar a sua autoestima, você precisa saber o que realmente você é bom. Pensa aí, pense em alguma coisa
que você é um pouco melhor do que as outras pessoas. Eu estou falando é de pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família ou de pessoas da sua escola. Deixa eu te ajudar. Você cozinha, talvez você cozinha bem. Talvez você é ótimo no artesanato. Você faz artesanato como ninguém. Talvez você é um bom advogado, uma boa advogada. Talvez você é uma boa dona de casa. Talvez você é bom em algum esporte. Talvez você saiba brincar como ninguém com os seus filhos. E hoje você vive a sua versão máxima da sua vida. Tudo que você está vivendo é o máximo que você consegue. Então, por que se permitir ter vergonha dessa versão que você vive hoje? Mesmo não tendo oratória desses players maravilhosos aí, dessas pessoas famosas, eu sinto orgulho de poder estar aqui com vocês hoje. Eu não fiz pacto nenhum com ninguém de ser bom igual o Pablo Marçal, não, ou o Wender de Carvalho, sei lá quem que for, mas eu estou comprometido com o meu progresso. Eu estou muito satisfeito de estar aqui dando o meu máximo para poder transmitir o meu conhecimento para vocês. Vocês também estão vivendo na máxima versão de vocês por toda a capacidade que vocês adquiriram ao longo do que vocês viveram. Não se esqueça que você já passou por muitas coisas, você já venceu muitas batalhas. Tenha orgulho disso. Instale esse drive aí dentro de vocês. Não se conforme simplesmente com o que você fez, falando coisas do tipo: "Ah, eu só posso fazer isso". Parem com isso, fala diferente. Eu fiz isso com o meu máximo empenho. Olha o tanto que ficou top. Esqueça a mera opinião de outras pessoas. Eu tô aqui dando o meu máximo. Para mim, isso aqui é o meu top. E se vir um hater falando aqui nos comentários, que se foda para ele. A minha oratória aqui no podcast não é a mais top da internet, mas eu tenho orgulho desse máximo que eu estou podendo dar agora aqui para que eu possa transmitir esse conhecimento que eu adquiri para vocês. Isso aqui é um reflexo da minha jornada de vida. E isso me deixa feliz. E isso me protege de não ficar numa baixa autoestima. Entendem? Tá ficando claro para vocês? Não esqueça, hein? Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Vocês fazem parte desse podcast. No final do bloco aqui, a Cíntia vai validar os comentários de vocês. Na dica 5, meus amigos, eu digo para vocês: se você ainda não sabe que você é bom, é... deixa eu construir melhor aqui. Se você quer uma ajuda para saber no que você é bom ou é boa, procure pessoas próximas para ajudar vocês. Pergunta para o seu cônjuge ou para alguém da sua família mesmo, né? Em que você é bom? Porque muitas vezes a gente está em tão baixa autoestima que a gente não consegue achar no que a gente é bom. Então você vai fazer uma pergunta dessa para pessoas que estão perto de você. Um dia eu fui lá na minha esposa, meus amigos, e falei assim: "Bem, o que você acha que eu sou bom?" Aí ela virou para mim e falou assim: "Uai, você é bom para arrumar problema." Eu falei: "Pô, que isso aí? Arrumar problema? Uai, como assim, uai?" Aí eu, sabe, nesse momento eu falei assim: "Bom, eu devia ter ficado calado, fui cair na besteira de perguntar para ela no que eu sou bom, né?" E aí eu falei: "Cara, eu fui pensar, lógico, né? Quando a gente recebe uma resposta, né, a gente precisa pensar. Então eu fui matutar sobre isso, né? Depois de um tempo matutando, da emoção que passou, né? Porque eu fiquei assustado com a resposta, né? Eu entendi o que ela queria falar. Ela enxergava uma coisa em mim que eu fazia e eu nem percebia. Eu tenho uma loja que eu ofereço inúmeras soluções digitais para as pessoas que chegam lá. Todo mundo que entra lá, eu faço o possível para vender uma solução digital para ela. Hoje, eu estou aqui no digital trazendo soluções para diversos problemas das pessoas, seja na área do autoconhecimento, na área das finanças ou até mesmo da saúde. Então, o que ela falou foi justamente isso: eu arrumo os problemas das pessoas. Ficou claro agora, entendeu? Para vocês verem, olha, eu fiz uma live recentemente em uma das minhas redes sociais para ajudar pessoas que estão passando com enxaqueca. Atualmente essa live
Ela tá com 15 mil visualizações, cheias de comentários. Então, é errado falar que você não sabe nada. Sabe como é que eu aprendi a diminuir crises de enxaqueca? Passando por isso, por experiência de vida. Eu não fiz curso de enxaqueca, eu não fiz faculdade de enxaqueca, eu só passo por isso. Eu só vivi isso, eu só consegui diminuir e hoje eu transbordo para as pessoas. Então, você é bom em alguma coisa, você é boa em alguma coisa, sabe por quê? Porque você está vivendo na escola da vida e você está aprendendo com as coisas que você vive. Você não precisa de um diploma para isso. Das várias coisas que nós fazemos, vão ter coisas que nós somos melhores do que muita gente, nem que seja só um pouquinho. E tem coisas que nós somos piores. O que vai destruir sua autoestima é você se comparar com outra pessoa que faz uma coisa melhor do que você. Não se compare com as outras pessoas. Apenas admire no que ela é boa, mas também aprenda a admirar o que você é bom. Tá ficando claro para vocês, meus amigos? Não esquecem, hein? Vamos colocando, vamos interagindo aí nos comentários, que daqui a pouquinho a Cintia traz. E não acabou as dicas, não. Vamos lá, dica 6, hein? Meus Declier, deixa eu amigos, só fazer um comentário sim, aqui antes de você falar a dica 6. Você estava falando aí, né? Alguma coisa a pessoa é boa. Isso, vai bebendo uma aguinha aí enquanto eu falo que Deus criou nós, cada um de nós, com um propósito, né? E aí cada um tem a sua jornada. Então, dentro desse propósito, dentro dessa jornada, a gente passa por situações, algumas ruins, outras boas, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. Olhando para esse propósito, nós não quer dizer que nós somos bons em alguma coisa, mas nós podemos contar e passar para outra pessoa o que a nossa história de superação, por exemplo, né? A nossa dificuldade. Então, quando você fala assim, somos bons em alguma coisa, nós temos que nos despertar, né? Para passar por cima dessa baixa autoestima e passar esse propósito para frente, né? Cumprir esse propósito, na verdade. Então é só pegar essa frase, né? Você é bom em alguma coisa? Sim. Deus nos fez com história e a nossa história é para transbordar, para abençoar, para passar para a vida do outro. Então, qual que é a nossa história? O que que a gente tem passado, o que a gente tem superado, o que a gente tem aprendido, né? Para poder ser esse ponto bom. Alguma coisa você é bom para pelo menos passar a sua experiência para alguma pessoa e trocar, né? Eu troco o que eu passo com você, você passa o que você troca para mim. Então é nesse sentido, né? Da gente ligar o nosso propósito a isso que a gente é bom. Pelo menos isso é o que eu aprendi naquele livro Uma Vida com Propósitos. E é isso. Aí pode seguir, por favor, com a dica 6. muito Agora, se o bom, Leandro sim. quiser falar alguma coisa sobre isso, e você. Não, eu também quero ver se o Leandro que tem alguma coisinha para falar aí, tem não, Leandro? Oi, Leandro. Oi, Leandro. Não, não, pode continuar. Né? Não, então vambora. Vambora acabar com essa baixa autoestima aí, que vocês têm muito na vida para poder Baixa. crescer, aproveitar, evoluir. E eu quero trazer mais dicas aqui. Vamos lá, que eu tô com vontade de fafalar hoje, hein? Vamos Duas lá. semanas Seja sem mais. falar, né? Oi? 2 semanas sem falar, né? 2 semanas sem falar. Agora eu vou falar bastante. Vou encher aqui de dica aqui. Essa foi boa. Aí, ó. Vamos falar bastante aqui para compensar, né, pessoal? E não deixem de falar no chat aí, hein, pessoal? Vamos lá, O povo compartilha aí a congelou opinião os de vocês dedos. também. Vamos lá, dica 6, hein, pessoal? Seja mais paciente com os erros de vocês. O acerto, eu falei isso várias vezes, mas é bom repetir aqui. O acerto, ele é um conjunto de erros. Você precisa errar, talvez errar uma ou várias vezes, até que você consiga alcançar o seu objetivo. O erro, ele é seu melhor professor, pois cada vez que você erra, você aprende com o seu erro uma forma de não fazer. Não era assim com o inventor da lâmpada? Ele aprendeu 1000 vezes como não fazer a lâmpada. Depois da milésima e poucas vezes, ele aprendeu uma forma de fazer a lâmpada, mas ele não desistiu. Então, os erros são seus professores. Quando você erra, você aumenta seu repertório, a sua experiência de vida, a sua autoconfiança. Porque cada vez que você erra,
você vira uma pessoa mais experiente. Você consegue passar até para as outras pessoas com o seu conhecimento de como não fazer. Então, não deixe de errar. Pare de ter medo de errar. É muito triste ver pessoas que nunca terão uma chance de ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, só porque estão ancoradas em relacionamentos que já passou na vida com medo de sofrer novamente. Errar e aprender com seus erros vai criar uma musculatura emocional para turbinar a sua autoconfiança. Mas se você permitir traumatizar com seus erros, você vai travar a sua vida e destruir sua autoconfiança. Agora vem a dica 7. Vamos lá. Na dica 7 eu falo sobre o perfeccionismo, que foi uma coisa que me impediu de ter começado a gravar meus vídeos lá atrás nas minhas redes sociais, sabe? Hoje eu tô comprometido com o progresso de cada vez, a cada vídeo que eu gravar, que seja melhor um pouquinho do que o último vídeo que eu gravei. Como eu não tinha conhecimento de como funcionava essa parte de gravação, eu ficava fazendo os vídeos e comparando meus vídeos com os das outras pessoas. E isso foi um grande atrapalho para que eu pudesse iniciar alguma coisa na minha vida. Eu poderia ter iniciado muito antes com o máximo de performance que eu tinha naquele momento atual. Só que eu me comparava, eu me julgava, eu me cobrava muito. Eu me cobrava por não ter uma comunicação perfeita, por não saber os gatilhos, os ganchos que prende as pessoas nos vídeos, por não ter um cenário perfeito ou uma câmera de alta resolução. E isso tudo causava um grande medo de errar, pois eu estava preso na validação das outras pessoas. Essa baixa autoestima, ela me impediu por muitos anos de eu gravar o meu primeiro vídeo e dar minha máxima performance do jeito que dava com os recursos que eu tinha aqui na rede. Então me responde aí no chat. Será que você não está vivendo exatamente essa mesma coisa? Talvez você não se conheça e vive tentando buscar algum tipo de perfeição, alimentando uma baixa autoestima e vivendo uma vida sem resultados. Vamos lá para a dica 8 agora, hein? Se você é uma pessoa que toda vez que vai opinar em algum lugar, já começa pedindo desculpa ou pedindo licença, considerando que o valor dessa sua opinião é uma participação muito baixa, você precisa mudar isso. Você precisa parar de pedir desculpa ou licença para falar sua opinião. Acredite na sua ideia, ela tem valor. Com certeza a sua ideia não vai agradar a todo mundo, mas existe uma grande possibilidade de alcançar algumas pessoas. Muda isso dentro de você. Para de ter medo de se expressar. Se você fizer isso, mais confiante você vai estar para poder expor suas opiniões. Talvez a sua não seja a melhor ideia, mas se você propagar ela com muita confiança, com certeza as pessoas vão querer parar para ouvir o que você tem para falar. Concorda com isso? Sim ou não? Pessoal, vou dar uma última dica aqui para Pera, vocês. interrompendo. Olha, levanta a mão, ele nem olha minha mão levantada, tá vendo só, pessoal? Oh, É, eu tô no outro monitor aqui, eu não vi, desculpa. peraí, agora não posso demorar para falar, não, senão eu esqueço. Tá, lembrei. Entrar pedindo desculpas por falar. Talvez você tá aqui na live e você não identificou nenhuma baixa autoestima. Mas quando eu vejo esse comentário do Declier, eu lembro do seguinte: me desculpa o áudio longo. Declier já usou essa daí. Foi ou não foi? Gente, não tem problema nenhum você mandar um áudio de 2, de 5, de 10 minutos. Se a pessoa quiser, ela vai ouvir picado, parando, no tempo. Você não tem que pedir desculpa. Então, só esse fato de você se expor, mandar um áudio longo. Ah, desculpa aí o podcast. Desculpa por quê? Você mandou sua mensagem. Você não tem que pedir desculpa pela sua mensagem. Isso eu vejo que é uma baixa autoestima. Eu só queria trazer esse exemplo, porque quantas pessoas já não pediu desculpa por isso? E aí você não tem a autoconsciência ou não se identifica dessa baixa autoestima. Não, mandei e a pessoa ouve se ela quiser. Tem gente, a minha filha, por exemplo, ela ouve assim, mãe.
Áudio de mais de tantos minutos eu não ouço. O problema é dela. Eu não tenho que pedir desculpa porque ela vai fazer o crivo dela de ouvir ou não ouvir. Eu mandei, a minha opinião tá lá. Quem quiser que ouça, quem não quiser, passa. Ouve metade, eu ouço todas. Às vezes os meninos aqui, eles adoram mandar uns podcasts no grupo, né? Nosso grupo aqui é muito interessante, é uma faculdade. Eu que tenho o privilégio de estar com eles a semana inteira. Vocês não têm, então vocês ficam só na terça-feira e aproveita, viu? Porque esse daqui é de grande valor. E eles mandam. E às vezes eu fico lá uma semana sem aparecer no grupo. Só que quando eu volto é com tempo, com foco. E aí eu ouço cada um dos áudios que ele manda ali, ó. Ouço, ouço. E é verdade, Leandro Declino, não é verdade isso? Vocês têm alguma limitação quando vai mandar o áudio lá no nosso grupo do De Volta por Cima? Zero. Então, lá vocês estão tranquilos. Zero. Então, Tá. eu ouço quando quero. Fala aí, Leandro. Não, não, falando, só concordando, zero limitação. Áudios longos. Então, pois é, e grandes aprendizados. E aí vocês não ficam preocupados que a gente não tá ouvindo, que não sei o quê. Quando é o tempo, né? A gente sabe no limite de cada um, a gente vai lá e ouve. Então, assim, é só uma lembrança que eu tive, né? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu tô super bem comigo mesma. Aí agora eu vou falar, é verdade. Quando eu mando áudio, eu mando um pedido de desculpa, né? Tem que pedir desculpa, não, gente. É isso aí. Excelente. Bom que aqui é terapia ao vivo, né? Agora eu não vou poder mais pedir desculpa para mandar meus áudios de 10 minutos. Bom, excelente. Brincadeira. Vamos lá. Pessoal, vamos para última dica. Nona e última dica, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã dando dica e aí não acaba. Vamos lá. Troque a comparação que vocês usam na sua vida pela inspiração. Sabe quando você vai malhar numa academia e aí seu corpo fica todo doendo depois da malhação? Aí você vai lá no espelho, mas aí você não nota uma mudança equivalente com toda aquela dor que você está sentindo. Aí você vai lá na sua rede social, como sempre, né? E o primeiro vídeo tá lá, de uma pessoa na academia com aquele corpo todo trincado, perfeito. Aí você começa a se comparar com essa pessoa. E aí, se você se compara com alguém que está nesse nível, você vai se sentir inferior a ela. Isso vai destruir sua autoestima. Sabe? Vai doer muito sentir que todo aquele esforço, toda aquela dor que você está sentindo por ter ido na academia não está surtindo efeito, o efeito desejado no tempo que você espera. Parece que seu esforço não valeu de nada, porque ali nas redes sociais tem um cara trincado, bombado, perfeito. Você rola ali nas telas, eu tô falando de corpo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser que você rola ali, ó, vê lá, casais perfeitos mandando os textões amorosos um pro outro. Pessoas se gabando de carreiras perfeitas, lançamentos milionários, que na verdade hoje a gente sabe que dá para você alugar um deck de um avião para você fazer lá 30 minutos de live, tomando champanhe e tudo. No caso dos casais perfeitos, é fácil. Esses dias tinha o Vini Júnior com uma. Eu esqueci o nome da moça lá. Perfeito, um casamento maravilhoso, de repente acabou. Cadê a perfeição? Textão maravilhoso, vídeo de beijo, de não sei o que no gramado, de repente acabou. Cadê a perfeição? Entende? Então, você vê pessoas que estão fazendo esses lançamentos milionários lá nas redes sociais. Fiz um lançamento, ganhei não sei o quê. A hora que você vai ver você não sabe nem como é que você faz seu primeiro lançamento. Se você se compara com esse tipo de pessoas, você vai destruir sua autoestima. A grande verdade é que as redes sociais, elas só mostram um pedaço editado da vida das pessoas. Ali, eles mostram apenas o que eles querem mostrar. Ali tem apenas uma partezinha da vida deles. Mas a grande questão é a seguinte: será que essa pessoa que está cheia de lançamentos milionários, mostrando tudo de bom, será que ela tem um relacionamento alinhado? Melhor, será que ela consegue se relacionar com alguma pessoa?
Será que é aquele casal que fica mandando uma textão nas redes sociais, declarando negócio de amor, como é que tá a saúde deles? Será que o vínculo relacional deles deve ser pela saúde, tá com dó do outro, porque tá com câncer, alguma coisa? E aí fica mostrando para todo mundo essa parte editada do relacionamento? Meus amigos, parem de perder seu tempo com comparações de versões editadas e até coisas mentirosas que aparecem nas redes sociais. Você sabia da nova modalidade agora? Que é a fazenda de visualizações? Vocês sabem o que que é isso? É eles colocarem assim, ó, várias paredes cheinhas de celulares ligadas. Por exemplo, a gente faz aqui a live do YouTube, aí você compra uma fazenda de visualizações por 1 hora. Aí eles ligam 1.000 celulares aqui e só para empurrar esse conteúdo para as outras pessoas. Olha para você ver. E fala que tá tendo 1.000 pessoas na live, 2.000, 20.000. Eles ficam enganando o algoritmo com essas coisas, empurrando conteúdo que é editado, conteúdo ruim, e você vê aqui esse tanto de coisa, acha que é relevante e entra nessa onda. Então, cuidado com as armadilhas das redes sociais. Se vocês se comparam com isso daí, pode destruir sua autoestima. O mais saudável que você pode fazer na sua vida é trocar a comparação pela inspiração. Não compara, inspira. Eu vou chegar lá, eu consigo chegar lá. Coloca foco e disciplina, estipula lá atrás o que eu falei para vocês, pega 2 áreas que você vai chegar lá, é sem erro. A forma mais saudável de comparação é você comparar com a sua versão de hoje com a sua versão de ontem. Ficou claro para vocês? E a gente tem também um episódio sobre comparação. Não esqueçam, dá uma passadinha lá para você ver esse episódio. Ficou muito bom. E a gente fez com carinho para vocês. Cíntia, valida aí a participação do nosso público, minha amiga. Sim, senhor. Agora o povo pegou no tranco, né? Acho que a gente deve estar começando cedo, viu? Acho que vamos virar aqui, marcar 9h30 para meia-noite, deve ser mais engajado aqui, ó. Então vamos lá, vamos trazer aqui, ó, o Felipe. O Felipe é o. Deixa eu olhar aqui no WhatsApp. LED? Vê se é aí para mim, porque ele tá com o canal aqui. E eu mandei ali o link. Então, Felipe Rodrigues, ele colocou aqui, top demais. Dirlene também, mandou aqui um sorriso. Deixa eu ver o que mais. Rita, Vida Nova, boa noite. E aí, o Felipe comenta aqui, né? Nunca se compare, só compare com você mesmo. A Eunice chegou a comentar alguma coisa aqui, quando eu perguntei, né, como está o seu valor, mas tem uma informação aqui do YouTube que foi retratada, eu não sei. Ah, ele mesmo, ó, Felipe LED. Muito bom. Então aí o pessoal começou a mandar sinais e palmas, enfim, né? Começou a engajar aí. Agradecemos a presença de vocês. Toda terça-feira, né? Nós estamos aqui. Toda é a teoria, né? Mas hoje nós estamos aqui, ó, episódio 18º, aqui no canal do Conhecimento Livre, que tem apoiado o nosso projeto. Tem uma playlist, Dê a Volta por Cima. Então vai lá na playlist, acessa o canal, já segue o canal também, se você não está seguindo. Aos sábados, nós temos todo sábado às 5 horas da manhã a Mastermind do livro da semana. Então, também na descrição dos vídeos tem lá o grupo do WhatsApp. Se você não participa, clica lá. Entra nos grupos do WhatsApp do Conhecimento Livre para você ver qual que é o livro da semana e você participar também aí dessa Mastermind aos sábados, né? Que é o resumo do livro. Normalmente tem um palestrante que traz. E nós, às terças-feiras, às 20h30, estamos aqui cada dia com um episódio. Não tem um tema específico, a gente já falou aqui de narcisismo, relacionamentos, é, como é que é? Fibromialgia e uma série, né? Então aqui já temos 18 episódios. Com certeza, algum deles é importante para você e também, com certeza, muitos deles são importantes para as pessoas que você conhece. Então, divulga a playlist lá, pede para as pessoas escolherem, porque o nosso objetivo aqui é tornar a vida, né, das pessoas melhores aí com o nosso propósito. E é isso. Então, os comentários são esses. O meu comentário também foi esse. E é isso, declarei que eu tinha para trazer. Bom, agora é a reta final. Foi muito bom ficar aqui com vocês, né? Nós chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast
dê a volta por cima. E gratidão, meus amigos, por essa parceria nesse podcast, tá? E fiquem à vontade agora para dar o recado final de vocês e começa aí, Leandro. Então, vamos para uma última reflexão. Talvez o maior problema da sua vida não seja a falta de capacidade. Talvez seja a forma como você se enxerga. Porque quem acredita que merece pouco, aceita pouco. Quando você começa a reconhecer o seu próprio valor, você para de ficar implorando por aquilo que deveria receber naturalmente. E talvez, só talvez, a mudança mais importante que você tem para a sua vida começa no dia em que você decidir não se abandonar mais. Porque o primeiro que faz isso é você mesmo. Autoestima não é você se achar melhor do que ninguém. É justamente começar por parar de se achar menor que todos. Cíntia? Bom, o que eu penso aqui é a baixa autoestima, ela não faz a pessoa apenas sofrer, ela faz a pessoa acreditar que merece sofrer e aí ela aceita. Então, essa nossa contribuição hoje aqui é que as pessoas primeiro, né, entrem nessa consciência de quantas vezes, né, aceitou esse merecer sofrer, aceitou essa tal das migalhas, para que a gente possa tomar posse do nosso valor, da nossa identidade, que está extremamente ligada ao Criador, né, que nos fez perfeitos com nossos valores, e é dele que a gente tem que ouvir o que nós somos, né? Fechar o ouvido para meu pai, ele falava assim, meu finado pai, ele falava assim quando eu aprendi a dirigir, não liga para a torcida. Eu sempre lembro dessa frase, porque quando a gente está aprendendo a dirigir, olha como que é o nosso comportamento, né? A gente vai deixar o carro morrer, a gente vai levar as buzinadas do povo que tá chamando a gente de lerdo, uma série de coisas. Quer ver sua autoestima como é que tá? Aprende a dirigir e vai pro trânsito. Aí você vai ver quanto você se importa com o que os outros falam. E aí meu pai falava, não liga pra torcida. E é isso aí. A coisa mais importante, mais poderosa na vida de uma pessoa é a mentalidade dela. Dependendo da sua mentalidade, você pode destruir sua vida vivendo numa estagnação contínua. Ou talvez você pode criar uma vertente de crescimento explosivo igual a de grandes players aqui na internet. E para finalizar, eu vou fazer uma analogia impactante aqui com vocês. Imagina que você compra uma Ferrari. Se você colocar uma gasolina ruim e batizada dentro da sua Ferrari, vai ser impossível você explorar todo aquele potencial daquele supermotor dela. E isso acontece com a sua mente. Se você tem pensamentos ruins, uma programação ruim dentro, você vai acabar numa vida sem resultados, cheio de sofrimentos e arrependimentos. Bom, meus amigos, e para você que chegou até o final, eu reforço que esse conteúdo foi feito com muito carinho para você. Então nos apoie aí com seu like, compartilhe o nosso podcast com outras pessoas, para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante também para as outras pessoas. Segue a gente aqui, ó, nas nossas redes sociais, tá todo mundo escrito aqui embaixo aqui, ó. E então é isso. Cuida, cuide bem aí da sua autoestima para que você tenha uma vida próspera, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração e até
Até a próxima, meus amigos. É isso aí, gente. Excelente noite para vocês. Tchau, tchau. Até mais. Agradeço aí, viu, todos os comentários, todos os sinais aí, os corações, foguetes, enfim, a participação de vocês ativa e valida nosso propósito.